Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou com o Howard doidão afogando as mágoas depois de tomar um pé na bunda da sua wife. E aí sem querer aceitando participar de mais um jogo no mundo dos sonhos. Mas antes da gente continuar a história, hora do jabá. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples. Para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. Howard lentamente abre os olhos, a sua cabeça dói. Isso é ressaca? Mas espera, que lugar é esse? Uma mensagem surge diante dele no meio da névoa. Dizia, bem-vindo à Era da Névoa. Isso só pode significar uma coisa, ele tava em mais um jogo. Mas como ele foi parar em outro jogo do nada? Na real não importa, o fato é que agora ele não tá com humor para participar de jogo nenhum. A mensagem diante dele continua sendo digitalizada. Então ele vê a tela do sistema dizendo, bem-vindo à Era da Névoa, um jogo no mundo dos sonhos, onde você precisa sobreviver 180 dias. Aquele mesmo robô do primeiro episódio diz que os materiais básicos foram enviados. Então Howard sente o peso de uma mochila sendo materializada nas suas costas. A mochila parecia ter suprimentos básicos. Ele percebe que uma arma também foi materializada na sua cintura. Uma arma que parecia ser de uma tecnologia avançada. A névoa que envolvia nosso prota lentamente começa a se dissolver. Então ele percebe que está cercado de natureza. Em um tipo de floresta ou algo assim. Um lugar totalmente diferente do último jogo onde ele ficou sozinho com a Sherry. E foi só pensar nisso que ela já voltou para os pensamentos dele. Howard com certeza não estava no clima para mais um jogo desses. Não agora. Como que ele sai desse jogo? O robô do sistema surge diante dele e diz que ele não pode quitar do jogo até que o jogo seja completado. E Howard nem fala nada, só mostra o dedo pro robô. Mas nessa hora, ele escuta um grito feminino desesperado, pedindo por ajuda. Ele pensa, lá vamos nós de novo. Quem será a garota azarada que foi copiada pro jogo dessa vez? Foi a Sabrina? Foi a Sharon? Ele fica em silêncio um tempo, olhando pro céu, se perguntando se deveria mesmo ir ajudá-la. Mas não adianta, rapaziada. O nosso prota é um cara bom. Ele não tem como só ignorar uma pessoa desesperada por ajuda. Então ele vai ao encontro da voz. Ele vê a mulher caída no chão, gritando por ajuda, com uma matilha de cachorros a cercando. Howard assiste de longe. Pelo visto era Sharon. Mas pô, isso é meio decepcionante. É sério que o desafio é um monte de cachorros? E aí um dos cachorros que ela tinha pra mulher, de repente projeta um cano de dentro da sua boca, como se ele fosse um robô ou algum tipo de mutante. O cachorro dispara um laser do cano que saiu da sua boca, e Sharon consegue se jogar pro lado no último segundo. Por pouco ela não foi atingida. Ok, então quer dizer que não são cachorros normais. Howard decide testar sua nova arma, então aperta o gatilho e dispara. O laser atravessa a cabeça do cachorro que cai morto. Os seus companheiros na hora já se viram pro Howard com sede de sangue. Eles rosnam pro nosso prota, e quando parecia que iam pra cima destroçar ele, eles também atiram em Howard com canos projetados das suas bocas, mas ele rapidamente se joga pro lado e consegue desviar por pouco, mas na verdade um dos tiros pegou de raspão. Ele se pergunta o que tem de errado com aquela mulher, porque ela não sai correndo de uma vez. A mulher tenta se levantar e então se vira. É ela, Sharon Young. Howard grita pra ela correr, então decide ir até ela e começa a descer a colina, se perguntando por que ela tá ali. Será que ela ter deixado ele tem alguma coisa a ver com esse jogo? Ele se corta um pouco na descida, mas então cai diante deles, e na hora que levanta a cabeça, ela sumiu. Ele olha pros lados procurando por Sharon, e então ouve mais um grito dela. Ele se vira, ela tá por ali, e então sai correndo. Um pouco à frente tava ali ela caída, e os cachorros robôs a cercando. Howard atira, os disparos atravessam perfeitamente a cabeça dos animais, que caem mortos na hora. A garota tá tremendo de medo e apavorada, então ele percebe, não é Sharon, essa garota... Pera, ele se lembra dela. Essa garota aí é uma das idols daquele grupo de K-pop, Bonde das Maravilhas. É o grupo mais estourado da Coreia nesse momento. Mas como
como? Ah, é claro, quando ele tava se enlouquecendo no sofá, a TV tava ligada. Ele se lembra de ter visto ela se apresentando. Que coisa louca. Mais uma vez, ele nem precisou confirmar a escolha da pessoa que ele iria levar pro jogo. O sistema simplesmente copiou alguém. Mas é estranho, porque ele tem certeza que viu Sharon aquela hora. Será que o jogo consegue trazer duas pessoas pro sonho ao mesmo tempo? Ele pergunta quem é ela, e a garota responde que é Sunny Bay. Vemos o flashback mostrando que essa garota aí viralizou depois da participação dela em um show de talentos, quando tinha 18 anos. E depois disso se tornou uma digital influencer. E aí ela e outras garotas que também eram influencers resolveram formar um grupo chamado Bonde das Maravilhas. Como todas elas são lindas e talentosas, não demorou pro Bonde das Maravilhas explodir e elas se tornarem idols. A garota pergunta pro Howard se ele já ouviu falar do Bonde das Maravilhas, mas ele fala que não, esse tipo de música não é a vibe dele. Ela diz, entendo. A barriga dela começa a roncar muito alto do nada, e ela pergunta se ele tem alguma comida. E aí o nosso prota puxa da sua mochila um wafer. É tudo que ele tem no momento. Ela agradece e começa a comer o wafer. Então quer dizer que ela é uma celebridade. Bom, ela parece ser gentil e de boa, até que não é ruim. A garota tá comendo o wafer como se fizesse muito tempo desde a última vez que ela comeu alguma coisa. Howard pergunta se ela tá há muito tempo sem comer, e a garota diz que sim. Então se lembra de fugir dos cachorros, dos morcegos e acabar naquela situação em que ele a encontrou. Nosso prota pensa que essa garota aí parece um filhote indefeso. Pelo que parece, ele vai ter que levar ela com ele, pelo menos até achar um lugar seguro onde ela possa ficar. E é o que ele faz. Os dois começam a andar juntos, procurando por um abrigo ou algo assim. Howard quer encontrar um lugar para deixar ela e seguir sozinho pelos próximos 180 dias do desafio. Aí quando ele completar o jogo, ela vai ser levada de volta para a vida real. Eles encontram um lugar que parece ter sido um antigo supermercado abandonado há muitos e muitos anos. Howard se pergunta se esse lugar foi bombardeado no passado ou coisa assim, porque tá em ruínas, mas mesmo assim eles seguem até ele. Ele diz que eles vão passar a noite ali, mas antes de qualquer resposta, o nosso prota vê a garota caindo. Ela tinha afundado para dentro de um poço de água suja, depois de pisar em um caminho quebrado. Howard vê a mão da garota emergindo depois de alguns segundos e logo corre para puxar ela para fora. Sunny é salva pelo nosso prota, mas ela tá completamente encharcada pela água suja. Ainda assim, ela agradece Howard por tê-la salvado. Os dois continuam explorando o supermercado abandonado em ruínas. Howard queria encontrar algum lugar onde eles poderiam passar a noite protegidos. Ali dentro ele encontra um poço de água, que ele acredita ter sido feito quando uma bomba caiu por ali ou algo assim. Mas Sunny vê a poça e percebe algo diferente. Essa água aí tava limpa. Eles poderiam tomar banho ali. E pô, ela tá precisando mesmo. Depois de algum tempo, vemos que Howard explorou o lugar todo. Das coisas que ele encontrou, o que não tinha sido destruído já tinha passado da validade há muito tempo. Talvez a água engarrafada até dê pra tomar depois que ele ferver ou filtrar direitinho. E se ele der sorte, tem alguma coisa enlatada que eles podem aproveitar. Ele entrega pra Sunny uma toalha e uma camisa. Foi o melhor que ele conseguiu encontrar ali pra ela. A garota agradece ele na hora. Mais um tempo se passa e vemos que Howard conseguiu fazer uma fogueira. Eles até tinham colocado as roupas molhadas da Sunny pra secar. Então de repente ele escuta um grito agudo. Howard se vira na hora, se perguntando se é um inimigo. A sua pistola laser já estava em punho. Ele sabia que algo assim podia acontecer a qualquer momento. Então sai correndo em direção à voz, perguntando cadê o inimigo, por que foi que ela gritou. Mas não tinha inimigo nenhum. Ao invés disso, o que tinha era Sunny nua, segurando a roupa que nosso prota deu pra ela. Ele tapa a visão pra não ver e pergunta se tá tudo bem com ela. Sunny diz que não gritou por causa de nenhum inimigo, mas sim por causa dessa roupa que ele conseguiu pra ela. Ele pede desculpas, foi a única roupa que ele encontrou por ali, mas ela diz que não tem problema. Ela é que não devia ter exagerado e agradece ele de novo por tomar conta dela. Algum tempo se passa e bom, o lado bom é que a roupa que o nosso prota deu pra ela é um biquíni e aí ela podia usar pra tomar banho nessa poça onde eles estavam. Depois de se limpar bem, ela sai da água. Sunny se secava com a toalha que Howard havia encontrado. Ela seca o rosto e então os cabelos, mas começa a espirrar do nada. Howard diz que talvez ela devesse usar o casaco dele. Ela agradece e coloca o casaco dele, porque pô, tava meio frio pra ficar só de biquíni, mas pelo menos eles tinham um fogo ali pra se esquentar. E assim, o primeiro dia vai chegando ao fim. Howard ainda não tinha descoberto muita coisa sobre esse desafio no mundo dos sonhos, mas pelo menos ele não tava sozinho, né? Os dois se aqueciam perto da fogueira que Howard fez. Em silêncio, cada um tinha seu próprio pensamento sobre onde estavam. Howard tenta quebrar o gelo dizendo pra ela que vai levar um tempo até que as roupas dela sequem, e ela diz que não tem problema. Então ele pergunta como ela foi parar ali. A menina ficou um pouco pensativa e então começa a contar que nas reuniões do Bonde das Maravilhas, a comparação entre os números que as idols faziam estava muito desigual. Phoebe, que era a mais gata delas, era também a mais popular. As outras garotas também tinham um público engajado, mas já Sunny era um pouco... E aí vemos a agente dela dando uma mijada nela, porque Sunny decidiu sozinha participar de um reality show tipo The Voice, pra tentar dar um boost na popularidade dela. A agente diz que as habilidades dela como cantora são as melhores dentre todas as integrantes do Bonde das Maravilhas, mas ir num programa desses é diferente, o pessoal ia devorar ela viva. E aí a agente vai embora, dizendo que não concorda com as atitudes dela. Sunny tinha ficado
ficado muito triste com tudo isso. Ela não queria decepcionar ninguém, mas também tinha que fazer alguma coisa para sua popularidade aumentar. Do contrário, cedo ou tarde iam chutar ela do bonde das maravilhas. Ela apagou depois de relaxar na cama do hotel, e aí simplesmente acordou em um lugar totalmente diferente e estranho. Não importa o quanto ela chorasse e pedisse por ajuda, ninguém respondia. Howard escuta a história dela enquanto se pergunta o que tem de errado com o sistema desse jogo. Ele tem certeza que não pediu pela cópia dela. Na verdade, ele não pediu pela cópia de ninguém, simplesmente acordou aqui. O sistema decidiu sozinho não só trazer ele, como essa garota pra cá com ele. Ele fala pra ela que revirou todo esse lugar por comida, e por sorte encontrou comida enlatada que ainda é comestível. E mais, ele tem um filtro de água que ela pode usar com a água engarrafada velha desse lugar. Howard dá pra ela o seu saco de dormir, pensando que dessa vez o sistema até que foi bom com ele. Essa mochila que ele startou o jogo tava cheia de coisas boas que eram muito úteis. Sunny chama ele de senhor e pergunta se ele iria deixar ela nesse lugar e seguir sozinho. Ele ficou surpreso porque a garota meio que já sacou os planos dele, então fala que se ela fosse com ele, ela ia correr muito perigo. Mas a menina diz que isso não é problema, ela prefere ir com ele. Ela fala que vai fazer de tudo pra não ser um fardo. Howard fica em silêncio, mas pô, não dá pra ele deixar essa mina aqui sozinha, né, velho? Nessa hora, um som estranho começa a ecoar pelo supermercado abandonado. Parecia um grunhido de algum animal. Os dois ouviram na hora. Howard já se põe em posição com a sua arma laser. Ele fala pra ela que vai lá ver o que foi isso. E é pra ela, mas antes dele terminar a frase, a própria Sunny diz pra ele olhar e aponta pra trás dele. Então Howard vê, era um fodendo urso. O urso se levanta sobre as patas traseiras e dá um rugido alto, mas os dois não se mexem, ficam paralisados diante do animal bufando. Howard se pergunta se esse urso tá no supermercado atrás de comida, enquanto Sunny se pergunta se fingir de morto adianta alguma coisa. Pode até funcionar, mas a verdade é que um urso faminto come até cadáveres de pessoas, sem falar que consegue subir em árvore mais rápido que humanos. O urso encarava os dois grunhindo e bufando, como se analisasse a possível presa diante dele, esperando pela primeira demonstração de medo. Howard sabe disso. Ele sabe que numa situação dessas, ele tem que agir com firmeza e de maneira nenhuma demonstrar medo. Do contrário, o urso ia saltar pra cima deles. Mas Sunny não sabe disso. A garota tá completamente assustada. Nosso prota de repente dispara sua arma contra o animal, que inesperadamente desvia com uma velocidade impressionante. Howard vai atirar de novo, mas o urso é mais rápido. Ele dá uma patada na arma de Howard, jogando ela metros longe de distância. Rapaziada, não é porque os ursos parecem ser desajeitados e bobos que não significa que eles não sejam mortais. Na verdade, na maioria das vezes, eles se movem muito mais rápido que os humanos. Mas Howard não demonstra medo. Ele continua imóvel, mesmo sentindo a respiração do urso na cara dele. Só que Sunny tá completamente apavorada. Isso é demais pra ela. A garota sai correndo gritando, desesperada. E o urso só tava esperando por isso. Então logo dispara em direção à menina que corria por sua vida. Howard sabe que isso é ruim, mas ele tá sem sua arma agora. Ele não tem muito como parar essa besta. Então ele pega uma das pedras da fogueira mesmo, por mais que tivesse pelando de quente. É a única coisa que ele tem por perto pra arremessar nesse momento. E como a gente sabe, ele é o cara dos arremessos. A pedra incandescente tá indo direto pra cara do urso, quando inacreditavelmente ele consegue bloquear com a sua pata. O urso, de uma maneira meio inexplicável, se moveu rápido o suficiente para defender o ataque do nosso prota. Porém, na verdade, a pedra incandescente que o urso foi obrigado a bloquear abriu um buraco na pele dele, mostrando seu interior feito de chips e circuitos. Então quer dizer que esse urso é uma máquina? Pô, isso é excelente. Howard jantava máquinas que nem essa no café da manhã no sonho passado. Ele começa a gritar, chamando a atenção do urso. Diz que ele é um pervertido indo atrás de uma garota indefesa. O urso, que parece ter caído na provocação do Howard, dá um rugido enfurecido e dispara atrás do nosso prota. Howard corre com tudo que tem por uma distância impressionante, ao ponto de que o urso não consiga alcançá-lo. Ele percebe que tá correndo muito mais rápido do que costumava correr antes. O coração dele parece que vai explodir, mas o corpo dele ainda continua sem cansar. É uma sensação muito doida, velho. Ele saca na hora que isso é a recompensa do último jogo. Enquanto corria, ele pegou uma pedra do chão e viu que chegou onde queria, o buraco onde a Sunny tinha se afundado antes. Ele pula por cima do buraco, usando toda a destreza e resistência que conseguiu no jogo anterior. E assim que aterriza, ele gira o seu corpo na mesma hora e ativa sua skill de mira. O urso estava quase em cima dele, já saltando pelo mesmo buraco, mas Howard foi rápido o suficiente para atirar a pedra na perna direita do animal com toda a força, no momento em que ele pegava impulso, o que fez ele perder o pé de apoio e cair direto dentro do buraco. Depois de alguns segundos, o poço de água suja começa a sair umas bolhas. O urso se ergue de maneira violenta, pronto para despedaçar a primeira coisa que aparecer na frente dele, mas Howard nem se mexe. Era hora de descobrir se seu plano deu certo. O urso para por um segundo, porque a sua pata direita, que tinha deixado seu interior exposto, começa a estralar e soltar umas faíscas. A pata do urso começa a entrar em curto, e logo o corpo inteiro do animal começa a entrar em um circuito assustador, soltando uns espasmos estranhos. É como se ele estivesse fritando bem na frente de Howard. O urso cai já sem movimento. Howard fica olhando para aquela máquina morta diante dele. E não é que seu plano deu certo? Ele
fala pro urso que ele realmente fedia e tinha um bafo horroroso, como um urso de verdade provavelmente teria. Nosso prota volta até o supermercado abandonado e encontra Sunny, ainda assustada pelo que aconteceu, e pergunta se tá tudo bem com ela, estendendo a sua mão pra garota. Ela pega na mão dele e nessa hora sente algo estranho, que nunca tinha sentido por ninguém. Esse homem é incrível. Ele pensa que esses bichos são estranhos. Tanto o urso quanto aqueles cachorros eram máquinas. A mão dele tá doendo. A garota percebe isso e logo começa a fazer um curativo usando as bandagens que Howard tinha na mochila. Durante a luta dele com o urso, ele pegou aquela pedra incandescente e se queimou. A garota, enquanto fazia o curativo na mão do nosso prota, diz que ele é muito foda, o que deixa ele meio envergonhado. Sunny pergunta qual o nome dele. Howard Shane, ele responde. E aí ela diz: Howard, você é incrível. Ele fica meio sem jeito e diz que nem é nada. Comparado a ela, que é uma superstar famosa, ele é só um cara comum. Comparado a elas, ele é só um cara comum. A menina terminou de fazer o curativo, mas continua parada na frente dele. Ela diz que também é uma pessoa normal, e ele fica surpreso. O grupo dela, Bonde das Maravilhas, é o grupo mais famoso do país nesse momento, mas entre as integrantes do grupo, ela é a menos popular. Ele pergunta o porquê, e Sunny fica em silêncio. Vemos um flashback dela, criancinha, cantando em uma apresentação, e o pessoal tudo dizendo que ela tem uma voz muito boa. Vemos ela cantando no show de talentos do colégio, e os jurados dizendo que ela tem uma voz adorável. A técnica dela não é perfeita, mas dá pra ver que ela tem um grande potencial. Vemos uma amiga dizendo pra Sunny que abriram as inscrições para um show de talentos, pra revelar novas estrelas. Ela devia se inscrever, afinal tem uma voz muito boa e é linda. Sunny diz que não quer ir sozinha, e a amiga, que diga-se de passagem é muito gata, diz que vai com ela, mas que provavelmente vai ser eliminada de primeira. O show de talentos aconteceu, e no dia de anunciar as pessoas selecionadas, o apresentador diz que foram escolhidos os candidatos com mais votos. Sunny e a sua amiga Phoebe estavam na plateia ansiosas. O apresentador finalmente diz que a pessoa escolhida para ser a nova estrela, segundo a decisão do público, é Phoebe Young. Phoebe nem acredita, e Sunny também não. Pelo visto, ela não é tão talentosa quanto pensou. Phoebe estava muito feliz, mas quando vê a reação da sua amiga, ela vai dizer algo, só que Sunny diz que tá tudo bem, ela merece, e dá os parabéns. O apresentador continua dizendo as outras colocações. Em segundo lugar ficou uma menina chamada Yumi Lee. Em terceiro lugar, outra chamada de Funny Song. O quarto lugar ficou com Rose Zhao, e a última garota selecionada foi Sunny Bay. Depois que um tempo se passou, vemos que Phoebe é de longe a mais popular do grupo. Os fãs adoram ela. Ela é linda e divertida. Já a Sunny Bay, bom, ela canta bem, mas não é tão bonita quanto as outras. O pessoal assiste o Bonde das Maravilhas pra ver garotas bonitas. Se for pra ver cantores profissionais, eles iriam em shows de música clássica ou sei lá. Sunny Bay parece ser tímida e introvertida. Ela parece ser a mais normalzinha do grupo delas. Ela deveria ser tão bonita quanto a boa cantora. Ter uma personalidade tranquila não é exatamente algo muito carismático. Como digital influencer, a aparência é a coisa que mais importa pra ela. Ou deveria ser. Ela pensa em tudo isso. Talvez ela seja medíocre mesmo. Ela começa a chorar e diz pro Howard que na verdade é só uma pessoa medíocre. Ao longe ouvimos o som de pássaros. O dia estava chegando ao fim. Howard quer dizer algo pra consolar ela, mas não sabe o que falar. Então diz que as roupas dela estão secas. Ela pergunta o quê? E o nosso prota pede desculpas. Ele não é muito bom em consolar as pessoas. Ela diz que tudo bem e agradece ele. Algum tempo se passa e vemos que Sunny vestiu as suas roupas novamente. Elas estavam meio rasgadas já, mas não é como se ela tivesse muitas opções, né? É melhor que nada. Assim como fez nas outras 2 vezes que participou do jogo do Mundo dos Sonhos, Howard dá sua arma pra garota que tá com ele. Ele diz que é pra ela ficar com ela e usar pra se proteger. Ela olha pra arma e nem sabe o que responder. Eles passam a noite nesse supermercado abandonado, e no dia seguinte, nosso prota diz que tá na hora deles seguirem. Depois de caminhar um pouco pela cidade em ruínas, algo chama a atenção do Howard, e ele começa a se aproximar. Os dois param e começam a olhar. Eram vários e vários morcegos, pareciam dormindo ou algo assim. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma cobra surge e começa a subir pelo pilar até um dos morcegos. Sunny fica apavorada com o tamanho do animal, mas Howard apenas observa com atenção. A cobra se aproxima lentamente do morcego, que continua aparentemente dormindo de boa, fazendo aquele som característico. O animal estava pronto para dar o bote, quando de repente o morcego abre os olhos. A cobra dá o bote, mas algo que pareciam 2 estacas atravessam ela na mesma hora. O morcego usou suas asas para perfurar a cabeça da cobra em uma velocidade incrível. Com certeza não eram morcegos comuns. Ele puxa de volta suas asas e a cobra cai morta no chão. Então o morcego volta a se recolher, como se nada tivesse acontecido. Howard assistia a tudo atentamente, enquanto Sunny estava apavorada. Nosso prota diz que antes que eles consigam encontrar um lugar seguro para ficar, ela precisa aprender a se proteger. E esse é o momento perfeito. Então aponta pro morcego e diz pra garota atirar nele. Sunny obedece ele, mas ela tá com medo. O corpo dela tremia e ela não sabia como segurar a arma direito. Ele diz pra ela não se preocupar. Ele não vai deixar eles machucarem ela. Então a garota toma coragem e começa a mirar. E aí atira. Ela erra. O disparo passa pelo morcego e acerta uma rocha lá atrás. Mas o morcego percebeu ela ali. Não só
ele. Como todos os outros morcegos também, um a um eles vão abrindo as suas asas, em uma cena assustadora. Então, partem pra cima deles. Sunny respira fundo e começa a disparar neles. Ela atira várias e várias vezes, mas erra tudo. A garota continua atirando nos morcegos, mas os tiros passam longe, enquanto os morcegos começam a se aproximar mais e mais. Ela começa a ficar com medo, eles estão chegando muito perto. Ela quer sair correndo, mas então Howard pega na cintura dela com a sua mão esquerda e com a mão direita ajuda ela a segurar a arma da maneira certa. Ele diz pra ela respirar fundo e se acalmar e observar os movimentos do seu inimigo. Os morcegos estão vindo pra cima rápido demais. Ela tá tremendo de medo, mas Howard diz de maneira calma e confiante pra ela não entrar em pânico. Ele tá ali com ela. O morcego que veio na frente vai atacá-los com as mesmas garras que ele acabou de usar pra perfurar a cabeça daquela cobra. Sunny congela, mas Howard atira por ela. O disparo atravessa perfeitamente a cabeça do animal, que cai morto na hora. Os outros morcegos que viram seu companheiro cair morto com o tiro, já começam a se virar e voltar pro fundo da ruína. Esses animais aparentemente não eram burros. Um bom tempo se passa e vemos que eles dedicaram o dia para caçar morcegos. E pelo que podemos ver, essa ruína já estava vazia. Sunny estava ofegante. Ela tinha a pistola laser em mãos e Howard a observava orgulhoso, com a pilha de morcegos mortos diante dela. Sunny nem acredita. Nosso prota dá os parabéns para ela. Ela matou todos os morcegos por conta própria. A garota não fala nada, ainda meio ofegante. Então dá aquela mordida no lábio e se joga para cima do Howard, abraçando ele. Ela o agradece, mas então se dá conta do que tá fazendo e na hora já fica corada de vergonha. Ela solta ele e se encolhe de vergonha, tapando o rosto vermelho. Howard fica meio sem graça também, mas não fala nada. A menina fica um tempo em silêncio até que fala: "Obrigado por me ensinar a atirar." E ele diz que não tem de quê. Ela pergunta por que ele tá ajudando tanto ela assim. E ele pensa um pouco, mas antes que pudesse responder, ela diz que muita gente é legal com ela, porque ela é uma boa garota e escuta todo mundo. Os pais, os tios e as tias sempre tomaram conta dela. Pessoas amam ela pelo seu talento e ela tem até mesmo fã-clubes. Ela dá louco pras agências e é sempre legal com os funcionários. Então eles sempre trataram ela bem. Mas ela não entende por que ele tá sendo tão legal com ela. Howard diz que não fez nada demais. Ela é incapaz de se proteger sozinha nesse lugar. Se ela for atacada, vai morrer. Ele se aproxima dela e diz que não seria bom ele ter uma companheira indefesa ali, que ele tivesse que ficar protegendo o tempo todo. A garota baixa a cabeça. Ela entendeu o que ele disse. Howard pensa que no começo achou que essa menina era uma garota orgulhosa e arrogante, porque ela é uma idol super famosa e cheia de fãs pelo mundo e tal, mas ela não é como ele imaginava. Quando Howard começou a trabalhar na empresa Grande Glória, ele tomava esporro e sempre pedia desculpas. Dizia que ia dar o seu melhor, mas era sempre inseguro. Essa garota lembra muito do Howard como ele costumava ser, alguém completamente inseguro. Nosso prota pensa sobre as palavras de motivação que ele costumava ouvir, mas a real é que palavras de motivação são apenas balela, apenas atitudes reais e conquistas de verdade são o que muda uma pessoa. Ele vira as costas e diz que eles têm que ir. Sunny pergunta pra onde e ele fala que é pra um lugar que ele costumava ser familiar. E aí nós vemos o forte onde ele ficou no sonho passado com Sharon. Ele quer tentar encontrar alguém muito importante pra ele. Então é isso, meus amigos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se tu curtiu, já se inscreve no canal e deixa aquele like pra receber o resto da história, né? Comenta aí embaixo o que você tá achando da história. E se você curte os vídeos que eu faço e quer ajudar o canalzinho com aquele trocado, a chave Pix tá aparecendo aí na tela. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!